Vamos falar então do Flamengo. Venceu jogando bem na terça-feira no Maracanã, se classificou para a próxima fase da Libertadores. Aí a gente falou até no programa essa semana, né, que os jogadores se reuniram no gramado, parecia que a paz estava chegando para o Paulo Souza, mas não, Renato, porque na entrevista coletiva depois do jogo na terça, o Paulo Souza disse que o goleiro Diego Alves se encontrou com o diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, sugerindo que poderia jogar sem ter treinado. O Spindle não se pronunciou até agora, só que ontem o Diego Alves fez essa postagem nas redes sociais. Que Deus perdoe essas pessoas ruins. Será que foi um recado, Renato? Claro que foi, né? Claro que foi. Eu acho, por exemplo, na nossa enquete, eu votei nos dois. Acho que os dois estão errados. Por quê? Eu acho que o Paulo Souza está certíssimo em não querer usar o Diego Alves enquanto ele não voltar aos treinos. E essa história toda de que ele teria se oferecido para o Bruno Spindel para jogar, vendo a brecha ali do Hugo mal, do Santos contundido, não faz o menor sentido. Acho que o Paulo Souza teria que recusar mesmo. Agora, o Paulo Souza foi muito infeliz em revelar essa história toda numa entrevista coletiva. Quando perguntaram a ele do Diego Alves, ele devia ter dito, olha, o Diego Alves ainda não posso contar com o Diego Alves, porque o Diego Alves está treinando. Ponto. Agora, ao trazer essa história do papo com o Bruno Spindel, ele criou uma crise absolutamente sem sentido. Inclusive porque o Diego Alves já desmentiu, o Diego Alves já disse que ele realmente se encontrou com o Bruno Spindel, mas que ele disse para o Bruno Spindel que ele não tinha condição de jogar. Então agora você ainda tem duas versões conflitantes. E o que é pior, o Flamengo tem um bando de avestruzes na sua diretoria, né, no seu comando. Porque o Bruno Spindel, imagina, ele é o executivo de futebol. É verdade que ele não tem a menor característica de executivo de futebol. Foi um absurdo. Foi uma maneira que o Flamengo arrumou para remunerar o Bruno Spindel. Mas ele não tem nada a ver com o cargo. Mas ainda assim, o mínimo que ele deveria fazer é vir a público e esclarecer exatamente o que aconteceu. Porque o Paulo Souza diz que o Diego Alves fez uma coisa e o Diego Alves diz que fez outra. Criou um climão. Esse preparador físico, preparador de goleiros do Paulo Souza, o Paulo Grilo, é outro fanfarrão. Fica botando indiretas para o Diego Alves no Instagram. Somos todos menos alguns. Quer dizer, é tudo que o Flamengo não precisa nesse momento. E aí fica essa confusão infernal. Eu não sei como é que o Flamengo vai resolver isso. Aliás, ninguém sabe, porque eles não falam. Eles enfiam a cabeça no buraco e não falam coisa nenhuma. É inacreditável. O Spindler já teria que ter vindo a público, ou pelo menos o Marcos Braz, e dizer, olha, o que aconteceu foi isso, as providências que nós vamos tomar são essas. Mas não, o Flamengo é o time do silêncio hoje em dia. Ganhando, perdendo, em crise, sem crise, ninguém fala nada. Só aparecem para levantar a taça quando tem taça. Como esse ano está com grande chance de não ter taça, periga não ter entrevista também. Um caos a diretoria do Flamengo, e insisto, a atitude do Paulo Souza em não querer escalar o Diego Alves enquanto ele não voltar para os treinos está correta. Mas expor a tal história com o Bruno Spindel, que se ofereceu, aí está totalmente errado. Criou uma crise sem sentido. Qual?